Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há 30 anos. Eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito. Eu sou professor universitário, professor de cursos preparatórios para ingresso em carreiras jurídicas e OAB. Sou autor de obras pela editora Saraiva e tenho a satisfação de estar aqui hoje com vocês no NEAF para analisar os crimes contra as finanças públicas, né, que é o nosso tema de hoje. Tá bom, pessoal? Nós vamos pegar os artigos e vamos dar aí uma trabalhada neles, né? Lembrando que esses crimes contra as finanças públicas, eles estão lá no finalzinho do Código Penal. Então você vai chegar lá no artigo 359 do Código Penal e aí nós vamos ter o 359 letra A, letra B, letra C, letra D e assim sucessivamente, tá bom? Então são os crimes contra as finanças públicas. Então você já vai vendo aí o primeiro slide, que aí já tem o 359 letra A, né? O 359 letra A, que está aqui do meu lado. E nós temos aqui o Código Penal. Se você pegar lá no Código Penal, no 359, você vai ver o seguinte, olha, 359, ele diz aqui, esse capítulo, né, foi acrescentado pela Lei 10.028 do ano 2000. Lei 10.028 do ano 2000, tá? Por isso que a gente manteve aqui em cima o cabeçalhozinho. Ó, esse artigo aqui é o da Lei 10.028, tá bom? O título 11 do Decreto-Lei 2848, que é o Código Penal, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo e artigos. Bom, então aí, se você pegar aqui o Código Penal, todos esses artigos já estão inseridos no Código Penal, 359A até o 359H. Tá bom? É isso que nós vamos analisar. Isso tem a ver, pessoal, com administração, né, com finanças públicas. Tá bom? Então, são tipos penais bem específicos, tá claro? Por isso, como é que você vai estudar isso? Você vai memorizar os verbos. É assim que a gente estuda, tá? Então, a gente vai pegar, olha aqui os verbos. Ordenar, autorizar ou realizar, operação de crédito interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. Então, como você bem sabe, não é toda operação de crédito interno ou externo, ela precisa, sendo feita pelo poder público, ela precisa de uma autorização legislativa, não é? Sem prévia autorização legislativa significa não tem autorização legislativa e, portanto, aí consiste o crime. Então, ordenar, autorizar ou realizar esta operação de crédito interno ou externo sem a prévia autorização legislativa. A pena é de reclusão de 1 a 2 anos. É bom você memorizar penas também. Tá? Pode cair no teu concurso, sim, tá? Nós já temos vários precedentes aí em que penas são perguntadas, e aí a pena, então, é de reclusão de 1 a 2 anos. Então, veja que o slide aí te dá uma demonstração bem tranquila do que vem a ser esse tipo penal. Esse tipo penal, portanto, ele tem 3 verbos, não é? Ordenar, autorizar e realizar. Operação de crédito interno ou externo, sem prévia autorização legislativa. Reclusão de 1 a 2 anos. Esse é o primeiro artigo. Vamos para o segundo, né? Aliás, parágrafo único, né? Esse artigo tem parágrafo único. Então ele diz, parágrafo único, incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Ou ele realiza, autoriza ou ordena essa operação de crédito interno ou externo quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Aqui nós temos normas penais em branco. Não sei se você já ouviu falar em normas penais em branco. Se não ouviu, também não é nem um bicho de 7 cabeças, né? Se você é da nossa área jurídica, você sabe que norma penal em branco, o que significa, e quem não é também não é bicho de 7 cabeças. Quando nós chamamos norma penal em branco, pessoal, é uma norma que precisa ser complementada por outra norma, tá? Por outra regulamentação. Então veja que interessante aqui, ele diz, incide na mesma pena quem ordena, autoriza ou realiza operação de crédito interno ou externo com a inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei ou em resolução do Senado Federal. Bom, então para caracterizar esse crime, você concorda comigo que nós precisamos ter uma lei ou uma resolução do Senado Federal que estabeleça limites, condições e montantes, não é? Então aí vem a lei, não é? Porque realizar essas operações sem a lei já cai no caput, na cabeça do artigo. Nós vimos anteriormente. E agora aqui nesse parágrafo único ele diz com inobservância de limite, condição ou montante estabelecido em lei. Bom, eu preciso pegar a lei,
ver qual é o limite, qual é a condição, qual é o montante e ver se, então, o sujeito praticou o crime com inobservância, né? Ordenou, autorizou ou realizou essa operação de crédito com a inobservância de um limite, de uma condição ou de um montante estabelecido na lei ou na resolução do Senado Federal. Então, a gente precisa aqui de uma lei ou de uma resolução do Senado Federal. Tá bom? Então, aí, por isso que você tem que saber que isso é crime. Ah, mas o que diz a lei? Não sei, nem sabemos se existe essa lei, né? Claro que o dia que for realizada uma operação de crédito interno ou externo, nós vamos ter que ter uma lei, e aí nós vamos olhar na lei, não é? Se a pessoa, se o sujeito ativo desse crime, o autor do crime, ele ordenar, autorizar ou realizar, olha os 3 verbos aqui, a operação de crédito interno ou externo com a inobservância de limite, de condição ou de montante, aí ele incide no nosso crime. Ou, segundo, né, o inciso segundo, quando o montante da dívida consolidada ultrapassa o limite máximo autorizado por lei. Bom, aí eu preciso ver qual é o limite máximo autorizado pela lei para ver se o montante da dívida consolidada ultrapassa esse limite. Perfeito, pessoal? Então aqui tranquilo, né? Sem novidades. Letra B, 359, letra B. Ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar. Então, aí por isso você precisa entender de finanças públicas, né? E eu sei que você entende. Então, ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada, porque preciso do empenho prévio, então que não tenha sido previamente empenhada, ou que exceda o limite estabelecido em lei. Aí eu tenho que ver qual é o limite estabelecido em lei, tá bom? Então, de todo modo, ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar de despesa que não tenha sido previamente empenhada ou que exceda o limite estabelecido em lei, caracteriza o crime aqui da letra B, que é um crime punido, apenado com uma detenção de 6 meses a 2 anos. Então aqui o que é que o sujeito faz? O que é que o agente faz? Ele ordena ou autoriza a inscrição em restos a pagar de uma despesa que não tenha sido previamente empenhada. Aí está o crime. A despesa não foi previamente empenhada, ele não pode determinar, ordenar ou autorizar a inscrição em restos a pagar. Tá? Ou então da despesa que exceda o limite estabelecido em lei. Então aí também nós precisamos de uma lei para ver qual é o limite estabelecido. Se exceder esse limite, também caracteriza o crime que nós estamos comentando. Tá bom? Letra C, 359C. Ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou da legislatura. Aí a lei de responsabilidade fiscal. Vocês percebem? Porque ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres, ou seja, nos últimos 8 meses. Porque o ano tem 3 quadrimestres, né? Porque são 4, 8 e 12. Então, nos últimos 2 quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, aí é do administrador, não é? Então, ordenar ou autorizar a assunção de obrigação nos 2 últimos quadrimestres do último ano do mandato ou da legislatura, não é? Assunção ou obrigação cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro, por isso o crime ele está deixando para o exercício financeiro seguinte, ele está jogando a dívida para outro exercício financeiro, ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Porque, óbvio, se tiver disponibilidade de caixa, tudo bem, vai ser pago no próximo exercício. Mas o que a lei evita, pessoal, é que o político aqui, ele assuma responsabilidades que ele não possa pagar e deixa a dívida, a bucha, para o seu sucessor. Percebe aonde está o problema aqui? Então ele ordena ou autoriza a assunção de obrigação nos últimos 2 quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro. Então ele está jogando para frente. Ele vai penalizar o sucessor. Ou caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, tudo bem, vamos supor, ficou uma parcela para ser paga no exercício seguinte, mas tem que ter a contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa. Percebe? Então aí não tem alternativa não. Ele tem que cumprir a lei. Tá claro? E se ele praticar essa conduta, qual vai ser a pena dele? Então aí nós vamos ter aí, ó, também a pena de reclusão, tá aqui embaixo, ó, que não deu para constar no primeiro slide, reclusão de 1 a 4 anos, e não é uma pena pequena. É óbvio que aqui a ideia não é nem pôr ninguém na cadeia, mas sim condená-lo, não é?
Então, uma pena de 1 a 4 anos pode ser que o sujeito não vá preso, pegue uma pena alternativa ou coisa semelhante, tá bom? Mas é uma pena bem razoável, uma reclusão de 1 a 4 anos. Letra D, de dado. Ordenar despesa não autorizada por lei. Esse é curtinho. E aqui é uma norma penal em branco mesmo, pessoal. Por quê? Porque eu preciso ter a lei, né? Então vamos abrir aqui o nosso quadrinho, ó. Eu vou colocar aqui a letrinha vermelha, ó. Por lei, vamos pôr até em azul. Ó, lei, tá aqui, ó, pessoal. Isso aqui é a lei. Eu preciso da lei. A lei é que vai trazer as despesas. Se o ordenador de despesas, ele ordena uma despesa que não foi autorizada na lei, aí ele pratica um crime aqui, ó, reclusão de 1 a 4 anos. Ele ordena despesa não autorizada por lei. Aí nós temos que pegar a lei que autoriza a despesa e ver se aquela despesa, qualquer que seja a despesa, tá, no exercício da sua administração, ele vai ordenar uma despesa que não é autorizada por lei. Então aí caracteriza um crime contra as finanças públicas, tá, pessoal? Então é bem interessante, porque esse crime é curtinho, mas olha, vocês não têm noção de quantos crimes desse tipo nós temos na prática. Tá bom? Então, chama-se ordenação de despesa não autorizada em lei. Está aqui. É o 359, letra D. Ordenar despesa não autorizada por lei. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Vamos seguir. Letra E. Prestação de garantia graciosa, chama esse crime. Está aqui o nome dele. Tá? Então, é o 359, letra E. Prestar garantia em operação de crédito. Tá? Tudo bem. Até aí não é que é crime prestar a garantia em operação de crédito. Ele pode prestar garantia, né, em operação de crédito. O que ele não pode é sem ter constituído uma contra-garantia, que é o que faz o quadrinho aqui, o segundo quadrinho. Ó, vamos colocar aqui, ó, o segundo quadrinho. Então ele diz, prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, claro, porque senão aí não vai dar para pagar. Ou seja, ele presta garantia em operação de crédito maior do que é possível ser pago? Não. Então ele tem que prestar a garantia em operação de crédito tendo a contrapartida. Sim, de igual, no mínimo de igual valor. O crime é justamente prestar garantia em operação de crédito sem que tenha sido constituída contra-garantia em valor igual ou superior ao valor da garantia prestada, na forma da lei. Obviamente, porque aí vai ter que ter a lei regulamentando tudo isso. Tá claro? Então, essa prestação de garantia graciosa, ou seja, sem a contrapartida, caracteriza um crime que aqui a gravidade é relativa. Ó. Detenção de 3 meses a 1 ano. Tá bom? Detenção de 3 meses a 1 ano. Tá? Então, prestar garantia em operação de crédito, sem que tenha sido constituída contra-garantia em igual valor, ou superior ao valor da garantia prestada na forma da lei. É a chamada prestação de garantia graciosa. Tá, pessoal? E aí, então, vamos seguir. Letra F, não cancelamento de restos a pagar. Você vê que o legislador gosta dos tais restos a pagar, né? Então ele diz aí, deixar de ordenar ou autorizar ou promover. Deixar de ordenar, tá ali, deixar de ordenar, deixar de autorizar ou deixar de promover. O quê? O cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Porque se o valor, se o montante de restos a pagar, pessoal, vamos raciocinar comigo, se o montante de restos a pagar está inscrito em valor superior ao permitido por lei, ele precisa ser cancelado. Concorda comigo? E aí, justamente aqui é um crime omissivo, é um crime por omissão. É um crime porque o sujeito ativo aqui, ele deixa de ordenar, ele deixa de autorizar, ele deixa de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido por lei. Aí caracteriza a infração penal. Tá claro? Então é um crime por omissão, é um crime que nós chamamos de omissivo, é o deixar de fazer. Ele deixa do quê? Aqui de ordenar, ele deixa de autorizar o sujeito ativo, né? Ele deixa de promover o cancelamento do montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei. Como eu falei, se houver um montante de restos a pagar inscrito em valor superior ao permitido em lei, ele precisa ser cancelado. Ele precisa ser cancelado.
E aí, se o sujeito ativo deixar de ordenar, de autorizar ou de promover esse cancelamento, ele está incidindo aqui no nosso crime. Tá bom? Então, esse crime também é tranquilo. Letra F, artigo 359. Depois tem o 359, letra G, né? Tem o 359, letra G. Então, ele diz ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Então, ordenar, autorizar ou executar ato que acarrete aumento de despesa total com pessoal. Por isso que às vezes tem concurso aprovado, o pessoal está aprovado, não pode ser nomeado, porque vai acarretar aumento de despesa com pessoal. Tá? Então é complicado isso. Ou muitas vezes o gestor, né, o administrador, eu estou falando isso no âmbito estadual, no âmbito federal, até no âmbito municipal. Ele deixa de abrir concurso no último ano do mandato, ou pelo menos nos 180 dias anteriores. Não pode ter ato de nomeação, etc. Tá? Isso só para dar um exemplo na parte de concursos públicos. Então ele diz ordenar, autorizar ou executar ato, qualquer ato, que acarrete aumento de despesa total com pessoal nos 180 dias anteriores ao final do mandato ou da legislatura. Então tem que contar 180 dias para trás. Reclusão de 1 a 4 anos é a pena. E aí nós vamos para a letra H, 359, letra H. Ordenar, autorizar ou promover oferta pública ou colocação no mercado financeiro de títulos da dívida pública sem que tenham sido criados por lei ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Bom, os títulos da dívida pública, pessoal, né? Eles têm que ser criados por lei, obviamente, tá? E também registrados em sistema centralizado de liquidação de custódia. Porque se for ordenada, autorizada ou promovida a oferta desses títulos no mercado, por isso o nome do crime, oferta pública ou colocação de títulos no mercado, mas de maneira irregular. Qual é a irregularidade? É colocar no mercado financeiro de títulos da dívida pública esses títulos sem que tenham sido criados por lei. Então aí como é que se eles não foram criados por lei, como é que eles podem ser colocados no mercado? Ou sem que estejam registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia. Então aí são crimes muito simples, né? Vocês vejam que não tem nada de difícil aqui. É você memorizar as condutas. Não é coisa que muitas vezes a pessoa está acostumada, tá? A gente às vezes, você, né, da área jurídica, você que já estuda para concurso, está acostumado com crimes contra a administração, está acostumado com crimes contra a fé pública. Esses crimes contra as finanças públicas são bem específicos, né? Então aí a gente precisa até dominar um pouquinho esse linguajar que o artigo envolve. Tá? Então, oferta pública ou colocação de títulos no mercado. E aí fechamos, pessoal. Fechamos, então, né, os crimes das 359 das letras A até H são chamados crimes contra as finanças públicas. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Nos vemos numa outra oportunidade. Eu agradeço a sua atenção.